Falando sobre a tragédia da chuva no litoral norte de São Paulo, subiu para 48 o número de mortes na região. Amanda Klein, Nelson Kobayashi. Amanda, há pouco então a coletiva do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando sobre as medidas, as providências a partir de hoje, desta manhã, na região, e a expectativa para a chegada também da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para colaborar com as estratégias por lá. Vou ressaltar 2 pontos dessa entrevista coletiva concedida pelo Tarcísio de Freitas que julgo importantes e bastante interessantes. Sobre isso que você falou, Adriana, a chegada da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O Tarcísio falou o seguinte, olha, ela vem para cá provavelmente apontando para um planejamento de futuro, porque ela é ministra do Meio Ambiente e também de mudanças climáticas. E hoje nós sabemos que essas chuvas se tornarão cada vez mais frequentes. Ou seja, ele admite os eventos climáticos extremos, adversos com frequência, mais um ponto de distinção em relação ao seu padrinho político, Jair Bolsonaro. O Tarcísio não vai embarcar nessa onda de negacionismo, refutando a existência do aquecimento global e a ação humana, o efeito que a ação humana tem sobre o aquecimento global. Ele fala em estruturar cidades mais resilientes, em preparar prevenção, em se preparar para esses eventos extremos. Já é um ponto importante, positivo a favor do governador Tarcísio de Freitas. E depois ele fala em mais um ponto da sua entrevista, uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, nós queremos transformar esse case, essa operação de salvamento, de buscas, essa reação, essa resposta à tragédia que aconteceu em São Sebastião e nos outros municípios do litoral norte de São Paulo, em um case. Um case o quê? De operação de busca rápida, de abrigo, de salvamento e posteriormente de um plano de prevenção de longo prazo. E ele fala também da participação que a iniciativa privada deve ter em reerguer essas cidades depois da tragédia das chuvas. Ou seja, o Tarcísio de Freitas, tal como o presidente Lula fez, também está usando a tragédia, tentando explorar politicamente. Eu não estou falando de explorar não no sentido pejorativo, porque se isso se traduzir em ações públicas concretas, é exatamente o que o cidadão quer. Mas o Tarcísio de Freitas entendeu a importância política de usar esse episódio também como vitrine de eficácia, de sucesso do seu governo. E até ele se parece com o seu antecessor, João Dória, no sentido de colocar a mão na massa, demonstrar muito trabalho, um trabalho rápido, efetivo e a presença na região. O Tarcísio de Freitas está lá desde domingo, transferiu o seu gabinete do Palácio dos Bandeirantes para São Sebastião, concede entrevistas o tempo inteiro. Ele quer usar esse trabalho como vitrine da eficácia da sua gestão e da rápida resposta. Se ele conseguir, será um ponto importante no seu currículo político ainda bastante embrionário. Pois é, Nelson Kobayashi, também quero a sua avaliação desses principais pontos destacados pelo governador Tarcísio, mas eu queria escutá-lo em relação a uma dificuldade que as equipes estão enfrentando na retirada de pessoas em áreas de risco. Ele, inclusive, deu exemplo que algumas pessoas acabam saindo, elas vão para abrigos e populares acabam saqueando essas casas. Então, algumas pessoas não querem deixar suas residências mesmo em locais de risco. E aí ele falou sobre a possibilidade de conseguir autorização judicial para remover essas pessoas. Queria a sua análise. Essa pode ser uma alternativa? Esta pode ser uma alternativa, mas a gente sabe que é a última alternativa, né? A última rácio. Seria em último caso que isso deveria acontecer. Ele vai muito bem quando ele prima pelo convencimento. Ele pretende convencer, primeiro do ponto de vista do amparo, do abrigo, de encaminhamento para um local mais seguro, um local onde essas pessoas terão ali o amparo necessário em relação ao teto, à alimentação, às questões básicas de saúde, de higiene, enfim. Segundo, em garantir a estas pessoas que a sua residência, os seus pertences, os seus móveis, as suas coisas estarão seguras, com um policiamento extra, efetivo, que foi deslocado da capital para o litoral, aí mais de 300 policiais que estão chegando lá para garantir essa segurança a estes imóveis. Mas eu quero destacar nisso tudo o discurso pragmático, objetivo e do ponto de vista da solução que é dado pelo governador Tarcísio. A onda que ele não entra não é a de negacionismo, não. A onda que ele não entra é a de politizar tudo. Por exemplo, nessa relação que ele terá com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ele fala disso com uma naturalidade, sem falar de partido, sem falar
falar de revanchismo sem fazer comparações com o passado, olhando para o presente e para o futuro. Aliás, ele trata com naturalidade, que é natural, que é a relação entre os poderes, e ele não utiliza dessa conversa como, por exemplo, algo a se explorar politicamente. Ele pode sim explorar politicamente, como a Amanda disse, explorar politicamente depois, quando ele tiver soluções entregues a essas pessoas, que é a melhor forma de capitalização política. É capitalizar em cima de resultados, capitalizar em cima de serviços entregues, capitalizar em termos de população satisfeita com as suas necessidades mais básicas, que neste momento são segurança, alimento, água, saúde e estrutura e segurança básica de que isso não vá se piorar nos próximos dias. Então, o governador Tarcísio vai muito bem nesse discurso técnico, é alguém que está comandando de fato esse gabinete de crise, sabe na ponta da língua, com todos os detalhes, as questões de quantas águas estão chegando, qual é o navio que chega, quantos leitos há, quais são as pessoas que estão sendo atendidas, em que estado estão. Ele faz inclusive uma ressalva ao bom trabalho feito pelo Hospital de Caraguatatuba, humaniza o seu discurso quando ele enaltece o trabalho também incansável do prefeito de São Sebastião, humaniza o seu discurso na relação que faz com essas pessoas que serão convencidas. Então, o governador Tarcísio faz um excelente trabalho nesse momento, que é o que as pessoas precisam. A Amanda pediu a palavra mais um pouquinho? Não, é só para a gente ter cuidado com essa distinção entre técnico e político, como se o técnico também não pudesse ser político. Tudo é política. Quando você diz que vai encontrar uma ministra do Meio Ambiente e você, mesmo que sejam de campos ideológicos opostos, e você trata isso de uma forma objetiva, foi dessa mesma forma que o presidente Lula tratou o encontro com Tarcísio de Freitas e com Felipe Augusto, embora eles pertençam a partidos diferentes. Mas isso também é política, ele está fazendo política, uma política de distinção ao comportamento do seu antecessor Jair Bolsonaro. É uma política dizendo, olha, agora nós vamos ter alinhamento e vamos firmar essa parceria no momento de adversidade, de tragédia, como é o caso das chuvas no litoral norte de São Paulo. O Tarcísio também usa esse jeito, né? Ele tem esse perfil, essa personalidade técnica, mas não quer dizer que ele não seja político, tanto é que foi eleito governador do estado de São Paulo e agora ele precisa buscar imprimir uma marca própria, com esse jeitinho sempre muito cuidadoso, educado, o que é positivo, e é importante que ele seja técnico a esse objetivo, porque essa de fato é a personalidade do ministro Tarcísio, mas não quer dizer que ele não encontre aí também um vácuo, uma travessia, um canal para fazer política, e isso é importante. A política não tem que ser demonizada, a política é importante, todos eles são políticos.